Ei, gente, bom dia. Hoje é domingo, dia 11 de setembro. Hoje é o segundo dia que Mercúrio entrou no seu processo de retrogradação. E nesse vídeo eu vou falar um bocado sobre o período de retrogradação e da importância desse período para a gente rever algumas coisas realmente importantes na nossa vida. Então, observa o seguinte: quando um planeta está em retrogradação, isso significa que, a partir do nosso ponto de vista terreno, humano, a gente tem a ilusão de ótica de que os planetas eles estão se movendo na direção contrária ao seu movimento. Tá? Então a gente chama isso de retrogradação. Acontece que a astrologia ela é um estudo onde a gente observa e faz essa correlação do que acontece nos movimentos celestes e na nossa experiência humana. Tá? E é óbvio que a nossa experiência humana, a gente tem muitos traços em comum. Né? Todo mundo tem uma mente, todo mundo tem seus instintos, todo mundo tem pai e mãe. Né? Essas dinâmicas elas são traduzidas a partir dessa linguagem arquetípica da astrologia. E quando a gente fala de Mercúrio retrógrado, Mercúrio é o regente do nosso processo mental. Né? Na mitologia, ele se refere ao mensageiro. Ele era o único deus que tinha a permissão de transitar entre todos os mundos. Né? Ele ia desde o Olimpo, e Zeus, o grande deus, né, do Olimpo, ele incumbia Mercúrio de algumas missões e às vezes ele descia até os infernos e dialogava com Hades, né, na linguagem astrológica é Plutão, que são os nossos processos mais inconscientes, mais escondidos. Então Mercúrio, como processo mental, ele tem essa condição de levar a gente para os céus, para o paraíso, para a gente poder ficar encantado com a dimensão da criação, ou a gente pode ir para os nossos infernos pessoais. E isso acontece nas nossas vidas. É parte das nossas vidas a gente conhecer as muitas facetas da vida e da gente mesmo. Quando Mercúrio está retrógrado, é um período muito importante para a gente poder reavaliar, reconsiderar algumas das coisas relacionadas aos temas em questão. Então, nesse período que Mercúrio entrou em retrogradação, ele entrou a partir do 8º grau de Libra e vai retornar até o 24º grau de Virgem. Tá? Então, quando a gente olha isso a nível pessoal, é legal, é muito importante olhar para esse movimento no seu mapa astrológico, e aí é legal você consultar um astrólogo, uma astróloga que você goste, que você confie, para observar quais são as possibilidades que são disponíveis para você. Tá? Então, assim, eu entendo que esse exercício de a gente liberar nossa mente de tudo desses conceitos de, cara, isso é muito bom, isso é ruim, é muito importante, porque a vida é. Né? Então, quando a gente olha para esses movimentos de retrogradação, que, aliás, a gente está num período que tem vários planetas em retrogradação, né? É uma temporada de retrogradação, é super importante a gente poder olhar para esses temas na nossa vida. Tá? Onde que isso dialoga na nossa vida pessoal. Né? Porque tem impactos coletivos, que eu não vou me adentrar muito aqui nesse vídeo, e tem aspectos pessoais, que é muito importante a gente se responsabilizar por eles, porque se a gente não se responsabilizar pelos nossos processos pessoais, quem que vai fazer isso? Né? E Mercúrio, ele fazendo esse processo de retrogradação agora do signo de Libra para Virgem, que a gente está ainda na temporada virginiana, a gente vai entrar na temporada libriana do Sol em Libra no dia 22 de setembro,
é muito importante você entender um bocado de Libra, de Virgem, e onde que isso está no seu mapa natal e como que isso te afeta. Tá? Porque se a gente fala de Libra, a gente está falando sobre relacionamentos, a gente está falando sobre parcerias, a gente está falando sobre essa noção, né, essa percepção de que o eu se expande a partir do outro, o eu precisa do outro. Tá? Virgem é diferente, Virgem ele está entre Leão e Libra, então eu fiz um texto longo, né? Tá na timeline, em algum momento se você quiser você procura lá, mas basicamente os temas centrais de Virgem se referem à saúde, se referem a trabalho, a rotinas, tá? A manutenção das coisas mais essenciais da nossa vida, da sustentação da nossa vida. Então, observa o seguinte, quando a gente olha esse Mercúrio retrógrado nesses planetas, né, nesses signos, a gente está podendo reavaliar certos acordos ou certas rotinas ou certas dinâmicas que não estão funcionando. Tá? Lembrando que Mercúrio ele fala sobre essa dinâmica de adentrar e nos processos psíquicos. Ele é a mente, ele é aquele que, e como ele rege Virgem, isso é super importante da gente tá atento nesse período, porque a gente está lidando com essa condição da gente poder fazer os ajustes necessários para as áreas específicas da nossa saúde e do nosso trabalho funcionarem. Tá? Então, assim, fala-se muito, né, de Mercúrio retrógrado, ele vira um grande hit, né, na internet, mas o fato é que é muito legal a gente se apropriar dessa linguagem e observar de verdade na nossa vida pessoal o que isso significa, o que acontece, porque a forma como eu gosto de observar, de aprender e de estudar continuamente essas dinâmicas é bem nesse empirismo, nessa prática do dia a dia, das observações do que acontece no mundo interno, na vida cotidiana, no mundo, e aí a gente vai realmente aprendendo. Tá? Então, chama a responsa para você e observa o que precisa ser revisto, tá? Nessas áreas em específico na vida, porque não é só para frente, né, que a gente anda. É importante a gente olhar e rever algumas coisas do nosso passado e rever onde que a gente fez alguns movimentos que não foram legais e que a gente pode assumir uma nova postura, a gente pode assumir uma nova direção, porque eu entendo que isso é parte da benevolência da vida. A gente sempre pode escolher diferente, né? Não importa o que. A gente sempre tem escolha, momento a momento. Valeu? Então é isso. Bom domingo para vocês e boas revisões aí. Tchau, até.